Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Antigo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Antigo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O primeiro capítulo da primeira epístola aos Tessalonicenses abre uma das cartas mais afetuosas e pastorais do apóstolo Paulo, escrita logo após receber notícias animadoras sobre a jovem igreja de Tessalônica. Neste início, Paulo, acompanhado por Silvano e Timóteo, transborda gratidão a Deus pela fé operante, pelo amor sacrificial e pela firmeza da esperança daquela comunidade diante de intensas perseguições. O texto serve como um elogio inspirador ao testemunho dos tessalonicenses, que não apenas acolheram o Evangelho com a alegria do Espírito Santo, mas se tornaram um modelo para todos os crentes da região, evidenciando uma conversão genuína ao abandonarem os ídolos para servir ao Deus vivo e aguardar o seu Filho dos céus. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos 1 Tessalonicenses 1 do livro de 1 Tessalonicenses da Bíblia. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Encorajamento perante a perseguição. 2 Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. 3 Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 4 Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu. 5 Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em seu favor. 6 De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. 7 Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. 8 Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. 9 Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. 10 E esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. O modelo de fé, a transformação e a esperança cristã. O capítulo 1 da primeira epístola aos Tessalonicenses abre uma das cartas mais afetivas e pastorais do apóstolo Paulo. Escrita à igreja de Tessalônica, uma comunidade jovem que enfrentava forte oposição e perseguição logo após a sua fundação. Esta introdução transborda gratidão, alívio e profundo encorajamento pelo testemunho marcante daqueles crentes perante toda a região grega. O tema central deste capítulo é: o Evangelho verdadeiro, quando recebido pelo poder do Espírito Santo, produz uma transformação visível e exemplar que se propaga como modelo de fé, amor e esperança escatológica. Primeiro, a tríade cristã e a evidência da eleição, versículos 1 a 4. O que Paulo está ensinando.
Paulo, junto a seus companheiros Silvano, Silas e Timóteo, saúda a igreja dos Tessalonicenses com votos de graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Prontamente, o apóstolo expressa sua contínua gratidão a Deus, mencionando-os em suas orações diárias. O motivo desse louvor constante é a evidência prática da conversão daquela comunidade, fundamentada em 3 pilares: o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. Para Paulo, a manifestação dessas virtudes no dia a dia é a prova inequívoca de que eles são irmãos amados e escolhidos por Deus. A lição espiritual principal. A verdadeira eleição divina e a maturidade espiritual não são teóricas, mas manifestam-se de forma concreta através de ações movidas pela fé, pelo amor e pela esperança eterna. Aplicações práticas. 1. Praticar uma fé ativa. A nossa fé em Cristo não deve ser estática. Ela precisa produzir frutos reais e trabalhos em favor do reino. 2. Amar com sacrifício. O amor cristão genuíno exige entrega e esforço visível em prol do próximo. 3. Perseverar com foco no futuro. As tribulações do presente devem ser enfrentadas com a firmeza que a esperança em Jesus proporciona. Compreensão no Antigo Testamento. A escolha soberana de Deus por um povo é um tema central desde a chamada de Abraão e a constituição de Israel. Em Deuteronômio 7:7-8, o Senhor declara que escolheu o seu povo não por sua grandeza ou mérito, mas por causa do seu amor e da sua fidelidade à aliança, estabelecendo a base para o conceito de eleição que Paulo aplica à Igreja. Segundo, a recepção da palavra com o poder do Espírito, versículos 5 e 6. O que Paulo está ensinando? Paulo relembra como o Evangelho foi anunciado aos Tessalonicenses. Ele destaca que a mensagem não chegou até eles apenas como um discurso humano ou somente em palavra, mas acompanhada de poder, do Espírito Santo e de plena convicção. O apóstolo também aponta para a integridade de sua própria equipe ministerial como um fator de confirmação do Evangelho. Em resposta, a Igreja adotou uma postura extraordinária. Mesmo em meio a muito sofrimento e perseguição, eles receberam a mensagem com a alegria que procede do Espírito Santo, tornando-se imitadores dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus. A lição espiritual principal. O Evangelho autêntico é acompanhado pela operação sobrenatural do Espírito Santo, gerando alegria e convicção que superam qualquer sofrimento externo. Aplicações práticas. 1. Depender do Espírito na proclamação. Ao compartilharmos a palavra, não devemos confiar apenas na nossa capacidade de persuasão, mas no poder transformador do Espírito de Deus. 2. Manter a alegria na provação. O sofrimento por causa da fé não anula a alegria cristã, pois ela não depende das circunstâncias, mas da presença do Consolador. 3. Ser um referencial imitável. O líder e o cristão maduro devem viver de tal maneira que sirvam de inspiração para que outros imitem o seu andar com Deus. Compreensão no Antigo Testamento. A vinda da palavra com poder e a transformação interior por meio do Espírito cumprem as promessas da nova aliança registradas em Ezequiel 36, 26, 27, onde Deus promete retirar o coração de pedra, dar um coração de carne e colocar o seu Espírito dentro do seu povo para capacitá-lo a obedecer. Terceiro, uma igreja modelo e a propagação da mensagem, versículos 7 e 8. O que Paulo está ensinando? Devido à postura firme dos Tessalonicenses, a igreja local deixou de ser apenas uma comunidade receptora e passou a ser um farol espiritual. Eles se tornaram um modelo, ou tipo, para todos os crentes das províncias da Macedônia e da Acaia. Paulo relata com entusiasmo que, a partir deles, a mensagem do Senhor se propagou e rezou de tal forma por toda parte que a fé deles em Deus tornou-se amplamente conhecida. O impacto do testemunho daquela comunidade foi tão profundo que o apóstolo afirma não ter mais necessidade de dizer nada para defendê-los ou apresentá-los, pois as próprias pessoas das regiões vizinhas já davam testemunho da conversão deles. A lição espiritual principal. O testemunho de uma igreja local saudável e fervorosa tem o poder de ecoar e influenciar sociedades inteiras, tornando-se uma força missionária natural. Aplicações práticas. Ser exemplo comunitário. A igreja local deve zelar pelo seu testemunho coletivo, sendo referência de ética, amor e integridade para sua cidade. 2. Propagar a mensagem ativamente. O Evangelho deve ecoar a partir das nossas vidas. Nossas ações e palavras devem funcionar como um alto-falante da graça divina. 3. Viver uma fé incontestável.
a melhor defesa do Evangelho é a vida transformada dos discípulos, que anula a necessidade de justificativas humanas diante dos críticos. Compreensão no Antigo Testamento. A ideia de um povo que reflete a glória de Deus de tal forma que atrai a atenção e o reconhecimento das nações ao redor cumpre o propósito original de Israel em textos como Isaías 63, que declara: as nações virão à sua luz e os reis ao fulgor do seu amanhecer. Quarto, a verdadeira conversão e a expectativa do retorno de Cristo, versículos 9 e 10. O que Paulo está ensinando? Paulo resume o conteúdo do relatório que corria pelas províncias sobre os Tessalonicenses. O relato consistia em duas grandes ações que definem a verdadeira conversão. Primeiro, como eles se voltaram para Deus, deixando os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Segundo, a postura de esperar dos céus o seu Filho, Jesus, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo encerra o capítulo lembrando a identidade salvífica de Cristo. Ele é aquele que nos livra e nos resgata da ira vindoura, isto é, do julgamento final de Deus sobre a rebeldia humana. A lição espiritual principal. A conversão bíblica genuína envolve um arrependimento que abandona os falsos deuses do presente e uma esperança ativa focada no retorno glorioso de Jesus. Aplicações práticas. 1. Identificar e abandonar ídolos. Devemos examinar constantemente nossos corações para abandonar qualquer substituto moderno de Deus, como o materialismo, o orgulho ou o egoísmo. 2. Servir ao Deus vivo. Nossa dedicação diária deve ser direcionada ao Criador real e não a filosofias ou conceitos mortos. 3. Viver em expectativa escatológica. O cristão deve viver o presente com os olhos fitos no retorno de Jesus, descansando na certeza de que fomos poupados da condenação eterna. Compreensão no Antigo Testamento. O mandamento de abandonar os ídolos para servir unicamente ao Deus verdadeiro é o alicerce do Decálogo, Êxodo 23:4. Ao longo de todo o Antigo Testamento, os profetas, como Elias e Jeremias, conclamavam o povo a deixar a vanidade dos ídolos mudos e a retornar para o Senhor, o único Deus que tem vida em si mesmo. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, a eleição divina se manifesta visivelmente através do trabalho da fé, do esforço do amor e da perseverança da esperança. Segundo, o Evangelho transforma vidas quando recebido não apenas em palavras, mas no poder e na alegria gerados pelo Espírito Santo, mesmo sob perseguição. Terceiro, uma comunidade genuinamente convertida torna-se um modelo referencial cuja reputação e mensagem ecoam por toda a sociedade. Quarto, a verdadeira conversão requer a rejeição total da idolatria para servir ao Deus vivo e aguardar o retorno vitorioso de Jesus, nosso libertador. Reflexão espiritual final. 1 Tessalonicenses 1 nos oferece um espelho essencial para avaliarmos a qualidade da nossa própria caminhada de fé. Ele nos lembra de que o cristianismo não é um mero assentimento intelectual a dogmas religiosos, nem uma moralidade de fachada que se desfaz diante das primeiras crises. A jovem igreja de Tessalônica, apesar de cercada por pressões sociais e perseguições severas, compreendeu que o evangelho recebido pelo poder do Espírito Santo muda tudo. Muda o passado ao nos fazer romper com os ídolos. Muda o presente ao nos vestir com fé, amor e serviço. E muda o futuro ao ancorar a nossa alma na expectativa do retorno de Cristo. Que possamos ser, individualmente e como igreja, esse tipo de modelo referencial. Que a nossa fé em Deus seja tão evidente, ativa e contagiante que as nossas ações falem mais alto que as nossas palavras, apontando para o Deus vivo e verdadeiro e para a bendita esperança da vinda daquele que nos livrou da ira e nos garantiu a vida eterna. Vou te explicar 1 Tessalonicenses 1 de forma simples e bem prática, destacando a mensagem principal e dividindo o texto em partes para mostrar as conexões com o Antigo Testamento. Tema central: as marcas de uma igreja verdadeiramente convertida, fé ativa, amor trabalhador e esperança perseverante em meio à perseguição. Primeira parte: saudação apostólica, versículo 1. Verso 1. A Igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Significado: Paulo escreve junto com seus companheiros Silvano, Silas e Timóteo. A expressão em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo mostra que a igreja não é um clube social humano, mas uma comunidade cuja existência e identidade estão mergulhadas na presença e autoridade do próprio Deus. Segunda parte: a tríade da fé prática, versículos 2-3. Verso 2.
Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Significado: a liderança saudável é marcada pela gratidão e pela intercessão constante pelos irmãos, reconhecendo que o crescimento espiritual deles é obra de Deus. Verso 3. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. Significado: Paulo apresenta as 3 grandes virtudes cristãs ligadas a ações concretas. A fé real produz trabalho prático, o amor verdadeiro gera esforço e sacrifício pelos outros, e a esperança no retorno de Jesus gera firmeza para aguentar as pressões da vida. Terceira parte: a eleição e o poder do Evangelho, versículos 4-5. Verso 4. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu. Significado: a certeza de que eles foram escolhidos por Deus não se baseia em uma suposição, mas nas evidências visíveis da transformação na vida deles. Ligação com o Antigo Testamento. O conceito de ser um povo escolhido e amado por Deus vem diretamente da aliança do Senhor com o povo de Israel nas Escrituras Sagradas. Deuteronômio 7:7-8, 10:15. No Antigo Testamento, Deus escolheu Israel por pura graça e amor soberano, não por seus méritos. Paulo agora estende essa linguagem de privilégio e eleição divina para a igreja de Tessalonicenses, composta em grande parte por gentios, mostrando que eles agora fazem parte da família da aliança de Deus. Verso 5. O nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder. Significado: a verdadeira pregação do evangelho não é apenas um discurso intelectual ou técnico. Ela é acompanhada pelo agir sobrenatural do Espírito Santo, trazendo convicção profunda de pecado e mudança real de comportamento. Quarta parte: imitadores, modelos e o sofrimento com alegria, versículos 6-8. Verso 6. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Significado: uma das maiores provas da conversão real é a capacidade de passar por perseguições e dificuldades mantendo uma alegria interior que não depende das circunstâncias, mas do Espírito Santo. Eles imitaram o padrão dos apóstolos e do próprio Jesus. Versos 7-8, tornaram-se modelo, propagou-se a mensagem do Senhor. Significado: a igreja de Tessalônica tornou-se um referencial, modelo, para outras regiões, como a Macedônia e a Acaia. A fé deles era tão viva e evidente que a mensagem do Evangelho ecoava a partir deles de forma contagiante, sem que Paulo precisasse fazer propaganda. Quinta parte: a conversão verdadeira e a esperança futura, versículos 9 e 10. Verso 9. Como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Significado: aqui está a definição bíblica de conversão. Ela envolve 2 movimentos obrigatórios. 1. Afastar-se totalmente daquilo que é falso, deixar os ídolos, e 2. Render-se inteiramente ao Deus real, servir ao Deus vivo. Ligação com o Antigo Testamento. O chamado para abandonar os ídolos e servir ao Deus único e vivo é a base de toda a revelação do Antigo Testamento, resumida no primeiro e mais importante mandamento dos 10 mandamentos, Êxodo 23:4, não terás outros deuses diante de mim. Ao usar os termos Deus vivo e verdadeiro, Paulo contrasta o Senhor com os ídolos gregos e romanos que eram mortos, cegos e mudos, exatamente como os profetas e salmistas faziam no Antigo Testamento, Salmo 115:4-8, Jeremias 10 de outubro. Verso 10. E esperar do céu seu Filho, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Significado: a vida cristã normal é vivida em uma postura de expectativa santa pelo retorno de Jesus. Ele é o Messias ressuscitado que garante a nossa salvação final e nos livra do juízo futuro, a ira de Deus contra o pecado. Resumo geral. Sobre a evidência da fé. 1. A conversão genuína produz frutos práticos visíveis, trabalho fértil, esforço amoroso e perseverança firme. 2. O Evangelho verdadeiro gera impacto e convicção pelo poder do Espírito Santo, não apenas por belas palavras. Sobre o testemunho na crise. 1. O cristão autêntico consegue experimentar a verdadeira alegria do Espírito mesmo enfrentando forte oposição ou perseguição. 2. Uma igreja saudável transforma-se em um modelo saudável que contagia e inspira outras comunidades ao seu redor. Sobre a verdadeira conversão.
Converter-se exige uma ruptura radical com os antigos ídolos, vícios e prioridades para servir exclusivamente ao Deus vivo. 2. A vida da Igreja deve ser marcada pela firme expectativa do retorno triunfal de Jesus Cristo. Mensagem central. Uma igreja saudável é eleita por Deus, manifesta sua fé de maneira visível e prática, servindo ao Deus vivo no presente e aguardando confiantemente a volta de Jesus para o futuro. Aplicação prática hoje. Primeira, avalie as suas obras. Lembre-se de que a fé real não é passiva. Pergunte-se: a minha fé tem gerado ações práticas de serviço? O meu amor tem me levado a me esforçar pelos outros? Segunda, busque o poder do Espírito Santo, não apenas teoria. Não se contente em apenas acumular informações bíblicas intelectuais. Permita que o Evangelho mude suas atitudes e traga plena convicção ao seu coração. Terceira, não mude o seu humor com as crises. Quando enfrentar perseguições no trabalho, na faculdade ou na família por causa da sua fé, peça ao Espírito Santo a alegria sobrenatural que independe de circunstâncias favoráveis. Quarta, abandone os ídolos modernos. Identifique e quebre os ídolos do seu coração, que hoje podem ser a busca obsessiva por dinheiro, aprovação social, carreira, redes sociais ou o próprio ego, para servir unicamente ao Deus verdadeiro. Quinta, viva olhando para o céu. Não enterre todas as suas expectativas e esperanças nesta terra. Mantenha os seus olhos e o seu coração focados na promessa de que Jesus voltará para nos buscar, purificando a sua vida diária com essa esperança. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito, para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!